Amém, igreja, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos aqui falando do canal, o desafio da restauração, amém? Toda a glória seja dada ao nosso Deus querido, né? Igreja, vamos orar? Pedir para o Senhor falar no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu oro a Ti e peço a Tua ajuda. Peço também a ajuda do Espírito Santo para nos direcionar e nos dar um coração que possa receber bem a Tua palavra e colocá-la em prática, Senhor. Nos convença dos nossos erros, dos nossos pecados e nos leve à transformação. Nos leve aonde o Senhor quer que estejamos, ó Pai. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Usa-me, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que não saia nada de mim, mas que seja tudo do Senhor. E que o Senhor, papai, tire das nossas vidas toda a distração, tudo aquilo que o inimigo tenta colocar para nos impedir de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. É o que eu lhe peço. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Igreja, hoje nós vamos falar sobre cura, né? Não ligo não, porque eu estou rouca um pouquinho. Mas vamos lá, né? A palavra que Deus tem para nós são duas. Jeremias 31:25, que fala assim: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. E Salmo 51:12, que fala assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Amém? Igreja, muitos de nós, né, a maioria está aqui nesse canal ou está buscando em outros canais a restauração do casamento. E não que esse seja um caminho errado, não, mas o Senhor, Ele tem os seus meios de nos atrair para a presença dEle. Amém? Então, só que o que nós esquecemos é que nós precisamos, antes que o nosso casamento seja restaurado, que nós precisamos sermos restaurados. Nós, como pessoas, o nosso íntimo, nosso ser, né? A nossa vida pessoal, né? Precisa ser restaurada. E o quanto que isso é importante, porque não tem como, né, você pode receber, como em alguns casos, de pessoas que realmente conseguem ali, né, a restauração ali do casamento, mas elas acabam indo para um segundo deserto porque elas não estavam curadas, né? Então havia ali uma ferida muito grande, né? Por conta do que o cônjuge fez e tudo mais, né? E até mesmo por as bagagens que nós costumamos carregar na nossa vida, né? Então, a gente precisa buscar ao Senhor nesse sentido de que Deus revele a nós o que está de errado dentro de nós. O que nós precisamos ser curados. Talvez o seu cônjuge traiu, saiu de casa, abandonou você grávida ou abandonou você. Você, aos seus olhos, era um cônjuge que fazia para manter a família e tudo mais. Mas, infelizmente, né, aconteceu tudo isso. E eu falo isso porque para mim foi algo muito difícil. O arrombo que foi feito dentro da minha alma quando o meu marido de casa e me deixou grávida. Isso foi muito difícil. A gente já sofre no normal, né? Assim, fala assim, sem você... eu falo assim, o cônjuge foi embora e você não tá grávida, tal, só de você ter os filhos ali, você já sofre. E tem gente que sofre até mesmo sem ter filhos, né? Que também é um sofrimento terrível, não menosprezando o sofrimento aqui de ninguém. Mas quando você é abandonada,
Quando você descobre que você está sendo traída e que você está grávida daquela pessoa, gente, é uma coisa assim terrível. E como foi difícil para mim perdoar o meu marido. Realmente foi pelo amor que eu tenho pelo Senhor, porque aquilo estava me tirando da presença de Deus. Eu não tinha como ter o Senhor na minha vida se eu não perdoasse o meu marido. E ao mesmo tempo era algo muito difícil perdoar o meu cônjuge diante de tudo que ele fez e diante daquilo que ele estava fazendo. Porque ele agia como se ele não tivesse filho, como se eu não tivesse grávida, né? Saía e fazia toda a palhaçada, né? Então, a gente que está lutando pela restauração, nós olhamos para isso e o inimigo faz questão de jogar os holofortes, né, nessas questões, de atrair a nossa atenção para o que o cônjuge está fazendo, para aquilo que o cônjuge fez. Por quê? Porque ele quer, a intenção dele é que nós venhamos continuar, né? Feridos, magoados, sem condições de você poder se levantar. Uma coisa é você ter um pecado do qual você pode abrir mão e você pode ter ali seu relacionamento com o Senhor e vamos dizer, de repente eu preciso só abrir mão de tal coisa para mim me posicionar e buscar pela restauração da minha família. Agora, outra coisa, igreja, é quando você tem que tratar com a sua alma, quando você tem que tratar com questões do coração, que não é uma coisa que você fala assim, eu vou parar com isso e acabou. Não é isso. Nós dependemos do Senhor para que nós sejamos curados. E por isso que é importante a gente perdoar, né? E a gente buscar em Deus a nossa cura, identificar primeiramente o que está acontecendo. E não adianta você mentir para si mesmo, querendo dizer, não, mas eu perdoo, tá tranquilo. Aí na hora que Deus traz o cônjuge, você é a primeira pessoa a apontar o dedo. Você é a primeira pessoa a ir para cima, a querer ofender, a querer acusar, fazendo o papel do diabo na vida do cônjuge. E tenha certeza, igreja, que o seu cônjuge, ele vai ter o preço, ele vai pagar o preço de tudo que ele fez, mesmo estando com você. A vergonha, né? Eu vi isso há anos na vida do meu esposo, a vergonha, a falta de reconhecimento, até mesmo de receber o perdão de Deus, de se sentir perdoado por Deus por conta das coisas que ele fez, de olhar para si mesmo e falar, meu Deus, por que eu fiz tudo isso? Não foi uma nem duas vezes que ele falou isso. E nem ele acredita que ele fez tudo o que ele fez, né? Então, assim, isso tirou a comunhão dele com Deus por anos. Ele não conseguia se sentir perdoado, ele não conseguia voltar para o Senhor. Ele sabia que era o caminho, mas ele não conseguia. Porque sempre o diabo estava ali acusando, sempre vinha aquele sentimento, aquela sensação de que ele não era digno mais de um dia poder receber o perdão do Senhor. E na verdade todos nós não temos, por merecimento nós não temos direito algum. É tudo pela graça de Jesus, é tudo pelo favor que Deus fez naquela cruz por nós, que nós podemos sermos perdoados e conseguirmos aí, né, termos a nossa salvação, o perdão do Senhor, podemos andar com o Senhor. Então, igreja, como eu falei para vocês, é importante você olhar para si mesmo primeiramente. Não adianta você querer lutar, você querer ir para a guerra ferido, machucado, porque o seu inimigo ele vai ver lá do outro lado da fronteira, ele vai olhar e falar, tô vendo a ferida ali, ó. É ali que eu tenho que atingir, é ali que eu tenho que dar um tiro, é ali que eu tenho que jogar uma espada, é ali que eu tenho que jogar alguma coisa que vai fazer doer, né? E é ali que o inimigo, ele vê o alvo ali e ele vai na onde? Ele vai na onde está o seu ponto fraco. Então, eu sei que a gente tem pressa em ter a nossa família, mas tudo aquilo que a gente faz que é muito rápido, né? A gente tem o hábito e tem
O hábito não, eu falo que tem tudo para a gente não dar valor. Então, primeiro busque pela sua restauração, pela sua cura emocional, cura espiritual, sabe? Você precisa estar bem. Não adianta você querer ter o seu cônjuge se você está ferido, machucado. Se na primeira briga você vai despejar nele toda a dor que está dentro de você, você precisa perdoar. Você precisa todos os dias. Eu lembro que o meu cônjuge, quando ele voltou, eu olhava assim para ele e o diabo falava assim: mas você voltou com um cara que fez tudo isso com você. E a princípio eu estava deixando o inimigo querer fazer ninho na minha mente, né? E eu estava ficando tão mal, igreja, tão mal. Eu chorava. E tinha momentos que eu olhava para ele e falava: meu Deus, não é isso que eu quero para mim. Será que é isso mesmo, Senhor? Sabe, já começava a questionar, já começava a duvidar daquilo que o Senhor havia feito e daquilo que o Senhor falou que era melhor para mim. A gente começa, né, se a gente não vigiar, né, começa a não estar repreendido em nome de Jesus. Se a gente não vigiar, a gente vai deixando o inimigo falar. E ele vai te falando tantas coisas que se você não repreendê-lo, você começa a achar que Deus está errado e o diabo está certo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, igreja. Porque não é para isso que nós fomos chamados. Que nem hoje. Hoje foi um dia um pouquinho mais pesado hoje, assim. Aquele dia que você tá um pouco mais desanimado, um pouco triste. E eu vi uma amiga minha, né, que ela também passou um processo bem parecido com o meu, mas ela não quis lutar novamente pela restauração do casamento e tal. E eu vi ela arrumada, indo trabalhar. E aí eu ultimamente agora, eu trabalho dentro da minha casa, não ganho como eu ganhava antigamente, né? Estou estudando, tá, para me poder voltar, né, pro mercado de trabalho de uma nova área, então. E aí, sabe quando o diabo fala, o diabo vem com aquela sutileza, né? Nossa, olha lá como ela tá. E olha como você está, sabe? E se a gente não vigiar, logo que eu cheguei em casa eu já fui buscar o Senhor, né? Que fui ter meu tempo com Deus. E aí Deus falou pra mim, né? Que Deus, meu marido também conversou comigo. E aí Deus fala conosco. Do que adianta a gente olhar assim e falar: nossa, olha lá, ela tá bem, ela tá indo trabalhar, tá fazendo o que eu queria fazer, né? Tá conquistando as coisas dela e tudo mais. Mas de que adianta ela chegar na casa dela e não ter ninguém para estar ali com ela, não ter a família dela, sabe? A filha, os filhos, né? Crescendo sem o pai, longe do pai, tendo como que eu falo? Uma experiência, uma convivência com o pai limitada, né? E fora outras coisas, né? Que vida amorosa, sentimental, né? Não anda, né? E aí a pessoa começa a achar que o errado é o melhor, porque é a única coisa que ela consegue ter para si, né, que o diabo mostra para ela que é o máximo que ela pode ter é isso. Então ela se conforma com aquilo que ela pode ter e abre mão dos sonhos de Deus. Hoje eu não tenho assim uma renda como eu tinha antes, mas hoje eu tenho a minha família. Antes eu ganhava muito dinheiro. Eu tinha carro do ano não, carro bom, né? Que ainda é meu carro até hoje. Mas eu tinha 2 imóveis que eu tinha comprado, né? Então, assim, você vai querendo, né, aquele consumismo, aquela coisa, e aquele trabalhava até tarde, e sabe, igreja? E aí, até meu esposo falou pra mim que adianta a gente ter tudo isso e não ter a família, não ter Deus para nos direcionar, não ter o Senhor. Então, se a gente, é o que eu falo para você, se a gente não vigiar, a gente pode abrir uma certa porta em nosso coração
em que Deus parece ser o errado e o diabo parece ser certo, né? E aí eu comecei no meu momento com Deus, Deus foi falando comigo, os valores de Deus são diferentes. Eu estava lendo uma passagem de Paulo que ele falava de como que Paulo estava sofrendo, sendo apedrejado para pregar o evangelho e tudo mais, e falava de renúncia, né? E aí eu comecei a entender que os valores do reino de Deus não tem nada a ver com os valores deste mundo. Você vai encontrar pessoas que vai falar para você, larga a mão disso daí, vai viver sua vida, arruma outra pessoa. E aí o valor da família, né? Que para o mundo família já está sendo algo banal, né? Perde o sentido. E aí aquilo que tem valor para Deus, o valor da família perde o sentido para o mundo. E aí você deixa de viver aquilo que Deus tem para você, aquilo que realmente tem valor para Deus, porque a família tem valor para Ele, né? Então, assim, a gente precisa compreender isso e não deixar o inimigo tentar te colocar para baixo, deixar você mal, tentar, confundir a sua mente, o seu coração, mudar a sua visão das coisas. Por isso que é importante a gente ler a palavra, a gente buscar na palavra de Deus aquilo que nós precisamos, amém, igreja? Ouvir a palavra de Deus para a gente entender. Porque talvez se eu não tivesse lido essa passagem hoje, eu iria ficar meio assim, né? E quando a gente vê a renúncia, hoje eu estou renunciando de ter uma vida financeira melhor, mas eu tenho a minha família, eu estou com as minhas filhas, Deus tem suprido em tudo, nada me falta. Mas o diabo sempre quer colocar no seu coração que você quer que você tem que ter mais, você tem que viver mais, você tem que correr atrás de mais. Para quê? Para você não ter tempo com a sua família, para você perder a sua família, para ele poder ter espaço para entrar dentro da sua casa e tirar você da sua família. Não estou falando aqui que não tem que trabalhar não, gente, porque eu trabalho também, mas eu trabalho dentro da minha casa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a primeira coisa, a gente precisa identificar essas áreas, né? O que realmente está causando essa dor, né? O que é essa ferida dentro de nós? É algo que você precisa perdoar? É algo que você precisa liberar perdão? Às vezes não tem nada relacionado, às vezes você já perdoou o seu cônjuge, mas às vezes tem algo lá atrás que você vem carregando. Às vezes um trauma, uma ferida de um pai ou de uma mãe que te abandonou, ou de um pai, de uma mãe que se separou, e aí você achou que você foi culpado por conta da separação deles, né? Ou às vezes você foi violentado, molestado, você foi agredido, e aí você não consegue perdoar aquela pessoa, e você vem carregando... Desculpa, gente. Vem carregando aquela ferida na sua alma. Então você precisa pedir para o Senhor identificar isso e você pedir para o Senhor te curar. Eu falo que o perdão é uma decisão. A gente decide perdoar. A gente não tem que sentir nada. Mas quantas foram as vezes que eu falava para o Senhor, Senhor, eu decido perdoar. Às vezes no mesmo dia eu perdoava meu marido várias vezes, principalmente quando ele voltou. Eu perdoava várias vezes, Senhor, eu perdoei meu marido, eu decido perdoá-lo. Quando vinha na ponta da língua assim para você falar alguma coisa do passado, Senhor, eu decidi perdoá-lo. Eu confio em Ti, Senhor, eu perdoo meu marido, sabe? E aí você vai decretando, declarando isso, né? E você vai pedindo para o Senhor em oração, Senhor, eu estou decidindo perdoá-lo, eu decido perdoá-lo, Senhor. Mas dentro de mim, Pai, só o Senhor sabe como eu estou. Só o Senhor conhece a ferida, o buraco que está dentro de mim. E eu preciso ser curada, Senhor. Me ajuda, me cura, Senhor. Me cura, busca essa cura em Deus. Peça para o Senhor. Olha, igreja, eu fiquei 8 meses no deserto. Eu falo deserto com a ausência do meu esposo. Mas eu já estava no deserto há muito tempo. Porque a gente passa o deserto dentro de casa, né? Sem a gente perceber. E, sabe, igreja, eu fiquei muito, muito mal com tudo isso. E aí eu falava pro Senhor, me dá essa cura interna em mim, para que, mesmo eu não sentindo nada, mesmo
eu olhando aquela situação, mesmo com raiva, sentindo tantas coisas dentro de mim, eu falava, Deus, eu perdoo, mas me cura de dentro para fora, Senhor. E com o passar dos anos, né, aquela dor, ela foi diminuindo. Eu lembro que quando meu marido voltou, qualquer coisinha que tocava no assunto eu chorava. Toda vez que falava de alguma situação do passado, eu chorava. Nossa, qualquer coisa eu chorava. E quando eu fiquei grávida da minha terceira filha, eu chorava mais ainda. Eu fiquei com medo de acontecer tudo de novo. E que o diabo quer te paralisar, né? Mas o Senhor me levou até uma terceira gravidez, porque o Senhor falou para mim, não, comigo agora você vai ver do que eu sou capaz, que vai ser tudo diferente, vai ser tudo novo, tudo que você viveu na segunda gravidez, em que você foi abandonada, eu vou restaurar. É como se Deus estivesse falando assim, você vai passar por isso novamente, porque eu preciso te curar. Existe um trauma e eu preciso te curar. E realmente eu fiquei com muito medo mesmo. E eu chorava, eu cheguei até a falar pro meu marido que eu não queria ter ficado grávida, não porque eu não queria a neném, não era isso, mas era o medo de passar tudo de novo. E aí logo eu pedi perdão, né? Eu pedi perdão até pra minha filha, porque a gente não tem dimensão às vezes do que a gente fala, mas a minha filha é uma bênção do Senhor, eu a amo tanto. E o Senhor foi muito bom para mim, sabe? De ter feito o que Ele fez na minha vida, de ter me dado essa oportunidade de ser mãe pela terceira vez. E ela foi a confirmação da restauração do que o Senhor fez na minha vida. E conforme foi passando o segundo ano, eu via que às vezes eu chorava, às vezes, né? Eu não chorava, às vezes já estava mais forte, né? Mas sempre ali pedindo, Senhor, me cura, me restaura. Sempre, essa tem que ser uma oração. É uma das principais, uma das primeiras que você faz, né? Você vai pra guerra, você luta, mas você tem que pedir pro Senhor te curando. Vai me curando, Senhor. E até que chega num ponto, eu percebi que nesse ano, que é o terceiro ano, eu já não assim, é muito difícil eu chorar. E tipo assim, é muito difícil. Tipo, às vezes eu comento alguma coisa assim, é muito difícil eu chorar mesmo. E pra você ver, cicatrizou, né? Aquela ferida, ela foi cicatrizada. A gente sabe quando você vai perceber que você realmente foi curado, quando você olhar para aquela ferida e você não sentir aquela dor, você vê que ela está cicatrizada, que não dói mais, que você não vai chorar mais por aquela dor. E aí hoje eu entendo que eu fui curada, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o inimigo ele quer abrir aquilo de novo, né? Então a gente precisa sempre estar vigiando e guardando o nosso coração. Amém? Essa é a palavra de hoje. Como diz aqui, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Que o Senhor faça isso contigo em nome de Jesus. E em Salmo 51:12, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Ou seja, o Senhor vai te dar alegria novamente. A alegria do Senhor vai voltar para o teu lar, para a tua vida. E você vai encontrar em Deus, vai encontrar no teu Pai a cura que você precisa. Você vai ver que você não depende, não precisa depender emocionalmente do teu cônjuge. Que você precisa depender do Senhor. E sempre orem, né, pela cura de vocês. Amém? Que Deus abençoe. Compartilhe essa palavra, deixe o seu like e se inscreva no canal. Amém? Fiquem na paz.